Olá, doutores, doutoras! Já se perguntaram por que existem alimentos que fornecem mais energia para fazer exercício do que outros? Isso se deve ao alto índice glicêmico de cada alimento. Imagina você que se você tem um alimento com alto índice glicêmico, glicídio, açúcar, você vai perceber que você vai precisar de seu hormônio, você vai precisar de insulina. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas. A insulina é aquele hormônio que vai pegar aquela glicose, aquele carboidrato, aquele açúcar, vai tirar do sangue e vai levar para dentro da célula. Então, a depender do alimento que você adquira, se ele for de rápida absorção, ou seja, um alto índice glicêmico elevado, você vai perceber que vai precisar de mais insulina para jogar para dentro da célula. E se você adquirir um alimento, uma ingestão de alimento que de lenta absorção, que é o exemplo clássico dos alimentos integrais, pão integral e assim vai, você vai perceber que você vai precisar de uma quantidade de insulina menor. É por isso que as pessoas se sentem saciadas há mais tempo quando adquirem esse tipo de alimento. E isso tudo a gente está falando o tempo todo: carboidrato, açúcar, glicídio. Que nomes são esses, né? Na verdade, carboidratos, para você que já está estudando, são substâncias orgânicas compostas por quais elementos químicos? Carbono, hidrogênio, oxigênio, carboidrato, hidratos de carbono. Para cada carbono, você vai ter uma molécula de água. E a gente sabe que a principal função dos carboidratos é de energia, né? A principal fonte de energia são os carboidratos. Mas será que é a única função? Não. A função dos carboidratos pode ser energética, pode ser de reserva, pode ser estrutural. Quando a gente fala de energia, a gente fala sobre quebra de glicose, quebra de carboidrato, quebra para gerar ATP, energia. Mas quando a gente fala de reserva, a gente vai lembrar de glicogênio. O glicogênio é um polissacarídeo. Eita, polissacarídeo, calma, a gente vai falar mais a seguir. Observa que são os carboidratos de reserva, como glicogênio. A gente vai falar sobre amido. O glicogênio é a reserva energética dos animais. O amido é a reserva energética dos vegetais. Calma, a gente vai falar também. Imagina estrutural. Não podia deixar da quitina, falar da quitina. A quitina é aquele carboidrato composto da carapaça dos artrópodos, né? Você vai ver a parede dos fungos, a parede celular. A gente não poderia deixar de falar sobre ribose, desoxirribose, que é a estrutura lá do nosso DNA, do nosso RNA. Então observa vocês que nós temos aqui funções como energética, reserva, nós temos estrutural, que é muito importante para a sua prova. E a gente também não pode deixar de falar das características dos nossos carboidratos. Esses carboidratos, eles são solúveis em água. Água é a substância polar, água é a substância inorgânica. Na nossa aula de substâncias inorgânicas, a gente fala sobre água e sais minerais. Observa você também que eles são insolúveis em substâncias orgânicas. Ai, meu Deus, e agora? Gente, quais são as nossas substâncias orgânicas que estamos estudando? Carboidrato, lipídios, proteínas, são exemplos clássicos de substâncias orgânicas. E quando a gente fala que a maioria tem sabor doce, a maioria dos carboidratos, é porque a gente também vai estudar que lá em polissacarídeos, alguns exemplos clássicos não tem um sabor doce, como falamos da sacarose, falamos aí de açúcar, sabor adocicado por causa do nome açúcares, não é isso? Glicídios, esses nomezinhos que nós vamos falar daqui a pouquinho a seguir, monossacarídeos, disacarídeos, polissacarídeos, e eu vou tirar todas as suas dúvidas. Fica comigo, não sai daí. Branco e cristalino, leva para sua prova, por favor, porque a gente tem o costume de trazer só que são insolúveis em água, ou melhor, são solúveis em água, são insolúveis em substâncias orgânicas, e isso nos traz força para lembrar que eles são brancos e cristalinos. Então não pode deixar de ouvir a próxima. Se liga. Classificação dos carboidratos. Quando a gente fala de classificação, os carboidratos são classificados em monossacarídeos, disacarídeos, oligosacarídeos, polissacarídeos. Quando a gente fala de mono, di, 2,
Oligo, para quem não lembra, para quem não sabe, pouco. E poli, vários. Quando a gente fala de monossacarídeos, meu pessoal lindo, ó, meus doutores, minhas doutoras, você vai perceber que os monossacarídeos são os carboidratos mais simples, né? São os carboidratos mais simples. Por que mais simples? Porque a gente entende que os carboidratos têm uma fórmula geral. Que fórmula geral é essa? A gente percebe que para cada carbono nós temos uma molécula de água, o que? Hidrato de carbono, carboidrato. Ou seja, esse N que a gente está vendo aqui, ele varia, esse N ele varia de 3 até 7. Ou seja, se eu tiver 3 carbonos, eu vou dizer que o meu monossacarídeo é uma triose, porque eu tenho 3 carbonos. Se eu tiver 4 carbonos, uma tetrose. Se eu tiver 5 carbonos, uma pentose. Se eu tiver 6, hexose. Se eu tiver 7, heptose. Ah, Ricardo, eu vou precisar decorar triose, tetrose, pentose, hexose? Não. Na verdade, o vestibular ele pede mais que você lembre desses daqui, das pentose e das hexose. E quais são essas pentoses e hexoses que eu preciso estudar nos meus monossacarídeos? Eu vou pedir muito atenção para vocês, meus lindos. Quando a gente fala de pentose, quando a gente fala de hexose, as principais pentoses que utilizamos na nossa prova é a ribose, que é a pentose do RNA, e nós temos a desoxirribose, que é a pentose do DNA. Então, pentose, ribose e desoxirribose. Quando eu falo de hexose, são as mais faladas, né? A gente ouve mais glicose, C6H12O6. Mas quando a gente fala de frutose, ó, glicose, frutose e galactose, são as três principais hexoses que a gente precisa lembrar. Só para fixar, as duas pentoses, ribose e desoxirribose. As 3 hexoses, glicose, frutose e galactose. Se você observar, para cada carbono eu tenho uma molécula de água. Ou seja, se eu tenho 3 carbonos, eu tenho 3 moléculas de água. Ficaria como C3H6O3, C4H8O4, C5H10O5, C6H12O6, C7H14O7. Continuando. Se você tem aqui monossacarídeos, e como eu falei para vocês, a gente falou sobre as pentoses, sobre a hexose. E se eu tenho aqui exemplos clássicos, ó, glicose, frutose, ó, que tem galactose também, as hexoses que a gente não pode esquecer. Se você observar ligeiramente, nós temos aqui esse carbono com a dupla ligação com oxigênio. Nós falamos que é um grupamento carbonila. Funções orgânicas, lá em química, que você estudou funções orgânicas, carbonila. Olha aí, quando você fala para mim aqui, ó, hidroxila, o que é hidroxila? OH, hidroxila. Observe que o meu grupamento, a minha carbonila, está na extremidade na minha glicose. Da extremidade da minha glicose. Toda vez que tiver na extremidade, gente, a gente chama aí uma função de aldeído, uma função orgânica aldeído. Então, mas lembra-se que eu falei que os monossacarídeos, a terminação lá, ose. Se eu tenho uma glicose com a função de aldeído aí, eu vou dizer que minha glicose é uma aldose, que é um aldeído, né? Você tem a terminação ose, aldose. Mas a minha frutose, que é um isômero da minha glicose, olha só, observe que o meu grupo carbonila ele não está na extremidade, ele está no quê? No meio da minha cadeia. Eu tenho hidroxilas também, mas observe que a carbonila está no meio. E toda vez que eu tenho isso aí, eu tenho uma função falada de cetona. E como termina em ose, né? Então eu tenho uma cetose. Então é correto dizer que a minha frutose é uma cetose. O grupo carbonila não está na extremidade, está no meio da cadeia. E se você observar, a minha glicose é uma aldose, porque o grupo carbonila está na extremidade.
mas eu também enxerguei isso aqui, ó, de roxinho aqui. Observe que esse meu carbono assimétrico, ele tem a hidroxila e tem hidrogênio. O que diferencia uma glicose de uma galactose nada mais é do que esse carbono assimétrico aqui que ele inverte. Você vai ter uma hidroxila de um lado, hidrogênio do outro. Então, a glicose C6H12O6 é uma aldose. A minha frutose, que é um isômero da minha glicose, é uma acetose. Não posso esquecer disso, certo? Bom, gente, observem aí agora, observem aí. Eu tenho glicose, eu tenho glicose, eu tenho glicose. Mas qual a diferença delas? Se eu observar, eu vou dizer que essas fórmulas são iguais? Olhe direito, olhe direito. Aqui eu tenho a forma linear, aqui eu tenho forma cíclicas. Cíclica, linear. Mas quando eu falo de forma cíclica linear, aqui é glicose. Uma hexose. Hexose quer dizer que eu tenho quantos carbonos? 6. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6 também vai encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6. A diferença é que aqui eu tenho cíclica e aqui eu tenho linear. Mas eu digo para vocês, por favor, essa glicose aqui, ó, o símbolo alfa, essa glicose aqui, beta. Ah, mas eu vi beta-glicose, mas eu vi alfa-glicose. Não tem problema. Eu só preciso que você memorize que eu tenho glicose alfa ou alfa-glicose, eu tenho glicose beta ou beta-glicose. E qual a diferença? Eu não estou conseguindo ver. Olha direito a diferença. Olha para cá essa hidroxila. Se você observar no anel aqui, esse anel, olha que ela tá o que abaixo aqui, ó, do anel a hidroxila, eu digo que é uma alfa-glicose. Ah, eu tenho aqui uma beta-glicose, uma glicose beta, a hidroxila está acima. Isso ligado ao carbono 1. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. No carbono 1, a minha hidroxila estando abaixo, eu tenho uma alfa-glicose, uma glicose alfa. No carbono 1, a minha hidroxila estando acima, eu tenho uma glicose beta, uma beta-glicose. Não posso deixar. Por que eu não posso deixar de memorizar isso? Porque vai me servir a seguir em polissacarídeos. Porque agora a gente vai ficar com disacarídeos. Disacarídeo. O que é que são disacarídeos? Olha só, são carboidratos formados por 2 monossacarídeos. 2 monossacarídeos. Vocês lembram que a gente falou que os carboidratos são classificados em monossacarídeos, oligosacarídeos, disacarídeos, polissacarídeos? Quando fala oligo, a gente falou que significava poucos sacarídeos. Se a gente for para a maioria dos livros, eles vão dizer assim, ó, oligosacarídeos são carboidratos compostos por de 2 a 10 monossacarídeos, de 2 a 15 monossacarídeos, de 2 a 20 monossacarídeos, ou seja, poucos monossacarídeos. O disacarídeo é o mais conhecido entre nós no vestibular. Ricardo, qual dos oligosacarídeos nós podemos cobrar no vestibular? Aí você vai encontrar os disacarídeos. Os disacarídeos, o nome já está falando, são formados por 2 monossacarídeos. Quando a gente fala que é formado por 2 monos, a gente fala que eles são ligados, unidos por ligações glicosídica. Ligação glicosídica. Gente, glicose é um monossacarídeo. Galactose é um monossacarídeo. Frutose é um monossacarídeo. Se eu pegar 2 moléculas de glicose, ainda coloquei a alfa-glicose se ligando com alfa-glicose. Glicose alfa, não tem problema. Imagina que eu tenho uma glicose alfa aqui, eu tenho outra glicose alfa ali, e eu vou juntar as duas, vou ligar. E como é que eu faço isso? Pegando a hidroxila do carbono 1, ó, a hidroxila do carbono 1 de uma glicose, com a hidroxila do carbono 4 da outra glicose. Mas eu vou tirar essa hidroxila daqui, ó, do carbono 1, e vou tirar somente o hidrogênio do carbono 4.
Se eu tenho dois hidrogênios e eu tenho um oxigênio, eu tenho a mais famosa molécula do mundo, a molécula da água, H2O. Então, para unir um monossacarídeo com outro monossacarídeo, eu perco uma molécula de água. Eu sintetizo, eu tenho uma reação por desidratação. Então eu tenho aí agora um disacarídeo. E toda vez que eu digo que eu juntei a glicose mais glicose, eu vou ter uma maltose. Maltose é o exemplo clássico de disacarídeo, que é a união de duas moléculas de glicose. A maltose, a gente já está falando o nome, é encontrada no malte. Se eu falar para você agora que eu juntar glicose mais frutose, aí eu vou ter um disacarídeo chamado de sacarose, que é o açúcar encontrado na cana-de-açúcar. E se eu pegar agora glicose mais galactose, eu vou ter aí a lactose. Lactose é o disacarídeo encontrado no leite. Inclusive, as pessoas que têm intolerância à lactose, nós sabemos que tem dificuldade, né, de produção da lactase, que é justamente a enzima que vai agir na lactose, e aí vai ter distúrbios intestinais, e a gente sabe que não acaba bem se uma pessoa que tem intolerância à lactose ingerir, né, ter uma ingestão desse açúcar. Então nós temos três exemplos clássicos de disacarídeos. Nós temos a maltose, que é a união de glicose mais glicose. Observe que eu sempre tenho glicose. Sacarose, que é o exemplo de glicose mais frutose. E eu tenho agora também a lactose, que é o exemplo, a união de glicose mais galactose. Esses monossacarídeos, eles se unem graças a uma ligação glicosídica, uma síntese por desidratação. E se eu quiser, Ricardo, olha aí, lembra da aula de água e sais minerais que a gente já falou sobre isso? E se eu quiser quebrar um disacarídeo e transformar em dois monossacarídeos, é só eu colocar água. Ao colocar água, eu vou ter o quê? Uma reação de hidrólise. Água, lise quer dizer quebra. Eu vou quebrar meus disacarídeos em dois monossacarídeos. Olha que a gente falou de monossacarídeos. A gente já explicou para você o que seria um oligossacarídeo, que é de 2 a 10, de 2 a 20. Né? Isso, e o mais clássico é o nosso disacarídeo, que é composto por dois mono. Agora a gente vai falar de polissacarídeo. Polissacarídeo. Imagina você que quando falamos de polissacarídeo, o nome está falando poli, vários. Olha só, gente. Mono, né? De dois sacarídeos. Ou seja, você tem ali monômeros, dímeros, né? E quando vai aumentando, trímeros, não é isso? Quando você tem vários monômeros, você vai ter um polímero. Agora é polissacarídeo. Ó, polissacarídeo, vários sacarídeos formados por inúmeros monossacarídeos. Eu tenho aí um polímero, né? Milhares de monossacarídeos. Alta complexidade, gente, alta complexidade. Por que alta complexidade? A gente vai perceber que tem polissacarídeo de reserva, tem polissacarídeo estrutural, né? E aí, quando você fala em solúveis em água, por favor, não esquece disso, não esquece disso. Lembra dos disacarídeos? Os disacarídeos, quando você coloca água, ocorre uma reação de hidrólise. Aqueles são insolúveis. Quando você fala reserva, a gente vai lembrar de quem? Reserva energética dos vegetais, o amido, é um polissacarídeo. Reserva energética dos animais, o glicogênio. Você tem o glicogênio hepático, que é o que está armazenado no nosso fígado, e tem o glicogênio muscular. Nós também sabemos que tem um estrutural. Que estrutural é essa? Celulose. Celulose presente na parede celular dos vegetais. Ok. Quitina presente no exoesqueleto dos artrópodos, né? Presente na parede celular dos fungos. Ok, perfeito. Então nós percebemos que nós temos que lembrar que os polissacarídeos são de grande importância para o seu vestibular. Os polissacarídeos são de grande importância para o seu vestibular. Se a gente fosse pegar e falar um pouquinho do que é formado
o amido? De que é formado o glicogênio? Várias moléculas de glicose. Celulose? Várias moléculas de glicose. A celulose é linear, não é isso? Ela tem ali várias moléculas de glicose. Quando você vai para o amido é uma molécula que ela começa a rodar um pouco, é licoidal. Já o glicogênio, galerinha, várias moléculas de glicose, toda ramificada. E a gente falou, né? A gente falou lá atrás sobre glicose alfa, alfa-glicose, glicose beta, beta-glicose. E aí é que vem o seu conhecimento. Por que o amido, a celulose, o glicogênio são moléculas lineares, helicoidais, ramificadas? É justamente por causa das ligações glicosídicas que essas alfa-glicose, beta-glicose fazem. Se você tiver um número de glicoses alfas, inúmeras glicoses beta, isso vai envolver, vai interferir na formação de helicoidal, linear ou até mesmo ramificada, que é o caso do glicogênio. A gente fez um resumozinho aqui, onde você vai ver que os polissacarídeos, exemplos clássicos são amido, celulose, glicogênio e quitina. Ricardo, só tem esses 4 polissacarídeos? Não, tem vários polissacarídeos. Mas para a sua prova, para o seu vestibular, os mais importantes são esses. Quando a gente fala de amido, a gente encontra o amido aonde? Em que órgão de vegetal? Quais são os órgãos dos vegetais que podemos encontrar o amido? Principalmente nas raízes dos vegetais, principalmente no caule dos vegetais, né? E aí você vai perceber que nós estamos presentes nas plantas, a celulose na parede celular dos vegetais. Então, para que serve essa celulose no nosso organismo? Essa celulose, ela vai o quê? Aliviar, vai facilitar a motilidade do nosso intestino, vai facilitar justamente a sua digestão, né? E aí você tiver pergunta, peraí, só para isso? Um mamífero, um bovino, que é o herbívoro, que é o ruminante, ele tem lá no seu rumen, na sua pança, inúmeras bactérias. Essas bactérias, elas produzem enzimas chamadas de celulase. Essa celulase quebra a celulose. Quebrando essa celulose, vai facilitar essa nutrição para esse animal, porque ele não consegue quebrar. Então, mas as bactérias vivem em um ambiente maravilhoso para elas. Então, o rumen é o ambiente para bactéria, que ajuda a sobreviver, a viver, e a bactéria ajuda o bovino. Então existe uma relação aí de mutualismo, que é uma relação ecológica harmônica, interespecífica. Eu te ajudo, você me ajuda. Então a celulose, ela facilita essa motilidade toda aí, é tipo as fibras, né? E aí quando você fala de glicogênio, como a gente falou, a reserva energética dos animais, que está localizado no nosso fígado, no nosso músculo, e aí serve para quando é quebrada lá no nosso fígado, que ocorre aquele processo chamado de glicogenólise, né? Você libera aí glicose na corrente sanguínea, e aí você tem uma hiperglicemia, e essa glicose é jogada para a célula para realizar nossas funções, para realizar as nossas funções vitais. E você tem a quitina aí, como eu falei para você, presente no esqueleto, no exoesqueleto dos artrópodes, né? E também nós vamos perceber, ó gente, não esquece, por favor, que você vai perceber que o glicogênio, além de ser reserva energética dos animais, ele também é reserva energética dos fungos. O glicogênio também é reserva energética dos fungos. Doutores, doutoras, eu espero ter ajudado todos vocês. Espero ter ajudado a compreender um pouquinho de carboidrato. E se você não entendeu, se tiver alguma dúvida, manda pra gente que a gente responde. Eu vou ficar muito satisfeito se ver sua pergunta e eu poder te ajudar, tá bom? Um beijão no coração e até a próxima.